Seguindo nosso conteúdo, então, nós entramos agora na parte de tratamento térmico do leite. Depois do processamento de padronização, que a gente viu na aula anterior, né, que é o acerto do teor de gordura no leite, né, a separação do leite magro da gordura, no caso da nata, nós entramos no processo de tratamento térmico. Só relembrando da aula anterior, que para a separação do leite e da gordura não pode haver tratamento térmico. O leite tem que ser completamente cru. A primeira operação unitária e técnica propriamente dentro de um laticínio é o processo de pasteurização. De forma genérica, né, um processo de pasteurização nada mais é que um tratamento térmico que envolve calor. Tá? Por que tem que entrar obrigatoriamente calor? Como diz o conceito aqui, por obrigatoriedade legal, portanto, o tratamento térmico ele é obrigatório em leite, leite líquido para consumo, e leite que será utilizado para a elaboração dos produtos lácteos, do iogurte, de queijo, entre todos os produtos. Tá? Reforçando, todo leite que será consumido puro, líquido, ou então na forma de produto, ele tem que ser submetido à pasteurização. Tá? Todos, exceto alguns. No nosso segundo parágrafo aqui, reforça. Isto vale para todos os produtos, exceto, meus alunos, e as exceções são bem poucas mesmo. Qual seria a exceção? Alguns tipos de queijo. Tá? O queijo parmesão, por exemplo, que é aquele queijo duro, mais forte, não precisa ser feito com leite pasteurizado. Ele pode ser feito com leite cru. Até porque o queijo parmesão ele tem um tempo de maturação, né? Mais no capítulo de queijo a gente vai falar sobre isso, mas o tempo de maturação dele é um tempo maior que 8 meses. Esse tempo de 8 meses é suficiente para ver a redução dos micro-organismos que nele pode conter. Tá? Tem um outro tipo de queijo que também pode ser feito com leite cru, que é o queijo grana. O queijo grana tem um tempo de maturação de 12 meses. Ou seja, se nós fabricarmos um queijo hoje, um queijo grana hoje, ele só ficará pronto para consumo ano que vem. Exatamente 12 meses é o tempo mínimo. Nestes 12 meses, o próprio processo de maturação vai conseguir contornar o crescimento microbiano e não deixar micro-organismos patogênicos naquele produto. Tá? Então, essas são as exceções. Os outros produtos, obrigatoriamente, por segurança microbiológica dos alimentos, devem ser feitos com leite pasteurizado. Mas então vamos lá, propriamente para a pasteurização, que é onde nós queremos chegar. Tá? Mas antes disso, o professor pôs aqui alguns outros exemplos de processo térmico. Tá? Existe, por exemplo, o branqueamento. O branqueamento, provavelmente você já tenha ouvido falar nele, é um processo térmico, mas que não se aplica em lácteos. O branqueamento é aquele produto térmico que se faz para vegetais. Por exemplo, ervilhas congeladas, essa que tem no supermercado. Ela não é pasteurizada, mas ela é branqueada. O que seria o branqueamento? É um aquecimento do produto até 60, 65 graus por um tempo de alguns segundos, né? Suficiente para inativar a carga microbiana de vegetais.
Um cozimento qualquer, um cozimento que se faz em casa, por exemplo, de uma mandioca, tá? De uma batata, também é um processo térmico. A esterilização, aquela que vocês fazem, por exemplo, lá nas aulas de microbiologia, dos utensílios, né, que se faz em autoclave, por exemplo, todos os utensílios de uma análise, placa de Petri, as alças, os frascos, os suaves, tudo passa por um processo de esterilização. Também é um processo térmico. Pus aqui também o processo de têmpera, que por mais que lembre temperos, não é exatamente. O processo de têmpera é um processo que se aplica, um processo térmico também, mas que não se aplica a alimentos. Esse é um processo que se aplica a metais. Por exemplo, é muito comum se ouvir a tal roda de um caminhão ou de um automóvel é feito com aço temperado. O que seria esse aço temperado? É o metal submetido a uma carga térmica exorbitantemente alta para torná-lo mais duro, mais forte, mais resistente. E por último, chegamos onde devemos chegar, que é o processo de pasteurização. Primeiro de tudo, pasteurização, ela vem do nome deste senhorzinho aqui da foto, tá? Que era um químico francês chamado de Louis Pasteur. Aí que vem o nome pasteurização. O que o Louis Pasteur descobriu nas pesquisas dele? Ele descobriu que à medida que você aplicasse calor num certo, numa certa amostra de micro-organismos, esses micro-organismos morriam, inativavam-se, tornavam-se inativos, tá? Mas principalmente ele conseguiu estabelecer uma relação entre calor e tempo. Ele conseguiu estabelecer que para eliminar tal micro-organismo, você precisa de tal temperatura num certo tempo. Para outros micro-organismos, precisava-se de uma temperatura ainda maior por um tempo menor e assim por diante. Aí que saiu o chamado binômio, né? Lembrem disso, binômio, binômio de tempo versus temperatura. O senhor escreveu errado de novo ali, ó. Temperatura. Tá? Nós vamos falar muito que para uma pasteurização realmente ocorrer e ser efetiva, é preciso deixar o produto numa dada temperatura por um certo tempo. Somente quando se combina esses dois parâmetros tem-se a verdadeira efetividade. E tudo isso nós devemos a Louis Pasteur. Por isso o nome pasteurização vem de quem a descobriu, de quem a padronizou, que foi o Louis Pasteur. Indo para alimentos, então. A pasteurização, lembrando de uma coisa, ela não se aplica somente a leite, por mais que sempre se ouça esse nome em maior número para leite e produtos derivados, mas não somente. Lá na tecnologia de carne, vocês vão estudar que alguns produtos de carne também são pasteurizados, como por exemplo a salsicha, como por exemplo alguns tipos de linguiça, como por exemplo o patê. Também se utiliza a pasteurização na tecnologia de bebidas. Cerveja, por exemplo, também é pasteurizada, diferente do chopp que é cru, tá? E assim por diante. Mas onde mais se aplica o conceito e o processo de pasteurização, realmente em maior número, é na indústria de laticínios. Então vamos dar uma olhada aqui no gráfico, meus queridos. O que seria a pasteurização? Imaginem, tá,
a primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês é a pasteurização, ela sempre vai envolver, aqui no eixo Y, sempre vai envolver temperatura. Tá? Quem faz a inativação da célula, quem provoca a morte das células, no caso os micro-organismos, é a temperatura. Mas não apenas ela, tá? Não apenas ela. É preciso de temperatura combinada com tempo. A temperatura, por mais que seja alta, ela nunca é eficiente sozinha. Ela só é eficiente se ela for combinada no correto tempo para aqueles micro-organismos ou para aquela população de micro-organismos. Certo, professor, então precisa tempo e temperatura, isso nós já entendemos. Tempo combinado com temperatura. Mas em qual momento e onde e como ocorre a morte desses micro-organismos que nós queremos eliminar? A primeira coisa, que tipo de micro-organismos no leite nós queremos eliminar? Existem no leite, meus queridos, duas classes de micro-organismos. Os patogênicos, que são realmente aqueles que nós queremos eliminar, patogênicos, aqueles que trazem o risco de disseminação ou de transmissão de algumas doenças, como, por exemplo, Staphylococcus aureus, como, por exemplo, alguns dos gêneros coliformes, Shigella, Salmonella, Clostridio botulino e assim por diante. Estes nós queremos eliminar. Diferente da flora ou da microbiota, como vocês preferirem chamar, flora ou microbiota, dos micro-organismos benéficos, a exemplo das bactérias láticas. Existem no leite inúmeras, que nós não temos nem como nominá-las uma a uma, porque são centenas. Existem no leite as chamadas bactérias láticas. Estas, por sua vez, não apresentam nenhum problema patogênico. Muito pelo contrário, elas são benéficas. Quando nós ouvimos, por exemplo, que iogurte possui bactérias funcionais que auxiliam no nosso intestino, que auxiliam na digestão, por isso a recomendação de consumo de iogurte, tá? É devido propriamente não somente ao leite, não somente ao açúcar, não somente à fruta que ali contém, mas sim principalmente devido às bactérias láticas que nele se encontram. As bactérias láticas, e nela está contido as chamadas bifidobactérios, são bactérias do bem, são bactérias digestivas, são bactérias que auxiliam na reposição da flora intestinal do nosso sistema digestivo. E essas nós queremos manter. Então, o alvo da pasteurização de leite nunca são as bactérias láticas, mas sempre são as bactérias patogênicas. Tá? Por ironia do destino e sorte nossa, as bactérias patogênicas são as primeiras que morrem, porque as bactérias patogênicas possuem menor resistência térmica que as deteriorantes. Tá? Mas agora olhamos novamente aqui para o gráfico e percebemos o seguinte. Numa pasteurização, sempre vai ocorrer o aumento de temperatura, que é o que está sendo simbolizado aqui em vermelho. Tá? À medida que o tempo aumenta, observe aqui no eixo X, à medida que o tempo aumenta, a temperatura sobe, a temperatura aumenta. E esse aumento tem que ser rápido. Tá?
Na sequência do aumento da temperatura, você tem que ter o contrário, a retirada do calor, que seria tecnicamente chamado de resfriamento. E ele sempre é a operação seguida. Vejam bem, primeiro temos o aquecimento, a subida da temperatura, que deve ser acompanhada da descida de temperatura, na mesma velocidade e na mesma proporção. Repare que nós temos aqui um triângulo. O aumento de temperatura é praticamente igual, ou igual, nesse exemplo, da diminuição da temperatura. E a morte do micro-organismo, ela ocorre propriamente na linha preta, na zona preta que eu estou mostrando aqui com o mouse. É nesse momento aqui que ocorre a morte microbiana, ou então a inativação dos micro-organismos patogênicos. Não é no aumento de temperatura, é na descida. Claro que o aumento de temperatura ele é fundamental, porque é no aumento de temperatura que ocorre a quebra, a destruição da membrana que protege o micro-organismo. É no aumento de temperatura que se quebra a cápsula, que se destrói a proteção do micro-organismo. Mas é no abaixamento de temperatura que ocorre o vazamento, entre aspas, né, a exclusão do núcleo da célula. E efetivamente, quimicamente, se tem a morte. Então, meus queridos, a pasteurização, a gente ouve às vezes um conceito rápido que é um choque térmico. Isso está correto? Sim, está correto. A pasteurização ela é um choque térmico. Você aquece o produto e, na sequência, resfria o produto. Ó. Aquece e resfria rapidamente. Aquecimento brusco e refrigeração brusca. E é nesse aquecimento com refrigeração que ocorre a morte bacteriana.